Graça e paz, boa noite a todos. Vamos fazer uma oração para iniciar esse momento de palavra? Senhor Deus, obrigada, porque é um privilégio estar aqui com os meus irmãos. Obrigada porque é um privilégio compartilhar a Tua palavra e o Teu amor. Que o Senhor venha falar conosco nessa noite, que nós venhamos estar atentos aqui 100% para ouvir a Tua voz, para ouvir o que o Senhor quer nos ensinar nessa noite. Muito obrigada, em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias em Romanos. Romanos 12. Romanos 12. Nós vamos começar no versículo 7. Romanos 12, nós vamos ler 7 e 8. Vamos começar no 6? Vamos começar um pouquinho antes. Romanos 12, 6. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. Podem se sentar. Eu vou ler aqui uma outra versão, os versículos 7 e 8, porque foi essa versão que me chamou muito a atenção. Diz assim, é NVI. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim o faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Aqui em Romanos 12, Paulo traz diversos ensinamentos para nós. Ele começa falando sobre a renovação da nossa mente, lá nos versículos 1 e 2. Depois ele começa a falar dos dons espirituais. O tema da mensagem é unção do servir. Nós estamos no mês, da família e o nosso tema geral, das mensagens desse mês de maio é a unção da família. E dentro disso eu vou falar sobre a unção do servir. Dia 15, comemorado Dia Internacional da Família. E aí, lá em Romanos 12, Paulo começa a falar sobre os dons espirituais. Ele deixa claro ali que são diversos dons, traz detalhadamente, mas que todos vêm de Deus. Então, a gente já começa aqui com o ensinamento de que os dons são de Deus e Ele nos oportuniza utilizá-los. E aí, ele fala que são diversos, dos mais diferentes. Ele fala sobre servir, ele fala sobre liderar, fala sobre ministrar. E aí, nessa última versão que eu li, ele fala até sobre dar ânimo. E isso me chamou muita atenção. Quando a gente fala sobre dons, logo de pronto a gente pensa em quê? Nos dons que geralmente a gente vê, nos púlpitos. Dom de ministrar, dom de falar em línguas, dom de cantar. Mas esse simples, se o seu dom é trazer ali uma palavra a alguém, que você traga e faça isso com muito zelo. Isso me chama muita atenção, porque quando a gente fala de dom, a gente logo pensa, não que exista maior e menor, tá? Todos vêm de Deus e Deus nos oportuniza utilizá-los para fazer a sua vontade e para empregá-los no reino.
para trazer algo a alguém. Então, não existe um dom superior ou um dom inferior. Então, se o seu dom é servir, sirva e sirva com alegria. Se é ensinar, que haja compromisso com a palavra de Deus. E ensinar pode ser aqui, pode ser em casa, pode ser com o filho, pode ser no trabalho. A gente tem diversas oportunidades de ensinar, de falar da palavra de Deus com as pessoas. Deus não nos chamou e não nos deu um dom para a gente esconder, para a gente guardar. E aí, como eu falei, nós estamos no mês, né, da família. E nós devemos utilizar esse dom em prol dos outros, né? Mas também em prol da nossa família. E família que eu estou falando de família, no nosso caso, IBV, povo de Deus, e também da nossa família física, né? Quem mora com a gente. Então, nós devemos utilizar para o bem da nossa família aqui e da nossa família também física e espiritual. Muitas pessoas possuem dons, mas, como eu disse, guardam na gaveta. Será que esse realmente é meu dom? Será que realmente eu sei fazer isso? Se você tem dúvida, eu não sei qual é o meu dom. Pede a Deus. Se foi Ele que te deu, com certeza Ele vai te trazer claramente. O seu dom é falar, o seu dom é servir, o seu dom é colocar a mão na massa. E como eu disse, são os diversos, dos mais diferentes. E eu acho que é impossível listar, porque Deus é tão grandioso e tão infinito que com certeza essa lista deve ser imensa. Então pede a Deus, Deus, eu não sei qual é o meu dom. O que será que é? Me mostra, para que eu coloque isso em prática, dentro da igreja, dentro da minha casa, no meu trabalho, que eu utilize isso, e como eu disse lá no começo, com muita responsabilidade e com muito zelo. Então, como eu comecei falando, não existe maior ou menor. Existem os dons de Deus e que Ele nos oportuniza. E todos carregam uma grande responsabilidade. Lembra lá daquela passagem dos talentos? Quando eu estava escrevendo isso aqui, logo me veio isso à mente, sobre utilizar os dons ou guardar os dons, ou reter isso para mim. Abre aí a sua Bíblia em Mateus 25. Em Mateus 25, nós vamos ler do 24 ao 30. Mateus 25. Mateus 25. Diz assim: mas chegando também o que receberam um talento, disse: Senhor, eu conhecia-te. Não, peraí que eu comecei muito lá no fim, né? Peraí. 25:14. Porque isso é também como o homem que, partindo para fora da terra, chamou seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1. E a cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou outros 2. Mas o que recebera 1, cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então aproximou-se do que recebera 5 talentos e trouxe-lhes outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que eu ganhei com eles. E o seu senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos. Eis com eles ganhei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu senhor: Bem está, bom e fiel servo.
Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Mas chegando também o que recebera 1 talento, Senhor, eu conhecia-te, que és homem duro, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste, e atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor, disse-lhe, mau e negligente servo, sabes que ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei. Devias então ter dado meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o que é meu com juros. Tirai-lhes, pois, o talento e dai ao que tem 10 talentos. Vamos parar por aqui. Tudo isso que eu falei inicialmente me trouxe aqui para essa passagem. Na hora eu lembrei disso, sobre, será? Vou pegar esse talento, não preciso colocar ele em prática, eu posso guardar. Mas o que Deus nos ensina é colocar em prática. E com certeza aquele talento vai dar frutos, principalmente na vida das pessoas ao seu redor. Porque se é ensinar, você vai ensinar, a pessoa vai aprender e vai ensinar outras pessoas. Se é servir, você vai servir com amor, a vida daquela pessoa vai ser transformada. E aí, grandes coisas Deus pode fazer, coisas maravilhosas e coisas que nós nem imaginamos. Mas para isso nós precisamos colocar esses talentos em prática. Então, eu estou sempre falando aqui sobre usar o talento para abençoar outras pessoas. Então, o nosso dom e o talento, o que Deus nos oportuniza, não é exatamente para nossa autopromoção. Eu vou usar isso aqui porque eu quero mostrar que eu sei fazer algo, que eu sou bom nisso. E não, né, gente? Ai de nós, se não fosse a misericórdia do Senhor nas nossas vidas, a cada manhã. Então, não é para autopromoção, mas para o serviço mútuo. Nós lemos aqui, né? E sempre está falando do outro. Se é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Não está falando de mim. Está falando de partir de mim para as pessoas ao meu redor. Então, se é dar ânimo, se é liderar com zelo, se é contribuir, sempre ao outro. Exercer isso com grande alegria. Então, o uso correto dos dons sempre promove unidade e crescimento espiritual dentro da igreja. Nós nos colocamos à disposição para usar isso em prol das pessoas e o Pai cuida de nós. Eu uso o meu dom para cuidar das pessoas e Deus cuida de mim, Deus cuida da minha família. E como eu disse, eu posso usar o meu dom, o dom que Deus me oportunizou, para também colocar em prática dentro da minha casa, com a minha família. E quero um lugar melhor para a gente servir do que dentro da nossa casa, gente. Nós servimos uns aos outros o tempo todo dentro da nossa casa. Deus queira que seja assim, né, gente? Que a gente sirva. A esposa sirva o marido sirva a esposa, eles sirvam os filhos também aprendam a servir e sirvam os pais com honra. Então, nós estamos falando de família. Servir uns aos outros. E nós aprendemos muito servindo aqueles que estão conosco dentro de casa. E aí, sobre essa questão de usar o dom para abençoar as pessoas, eu trouxe aqui a história de Dorcas. Abra aí a sua Bíblia em Atos 9. Atos 9. Nós vamos ler do 36 ao 40. E diz assim: E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Dorcas. Ela estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. E aconteceu naqueles dias que, enfermando ela, morreu. E tendo-a lavado, depositaram num quarto alto. E como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 varões, rogando-lhe que não se demorasse em vir ter com eles. E, levantando-se, Pedro foi com eles. Quando chegou, o levaram ao quarto alto, e todas as viúvas o rodearam chorando
e mostrando as túnicas e vestes que Dorcas fizera quando estava com elas. Mas Pedro, fazendo-as sair a todas, pôs-se de joelhos e orou, e voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levante-se. E ela abriu os olhos, e vendo a Pedro, assentou-se. Nós estamos falando aqui de um milagre, né, realizado por Deus através da figura de Pedro, porque pessoas que foram servidas por Dorcas intercederam e mandaram chamar Pedro. Ela fazia roupas para essas pessoas, para as pessoas que precisavam, e quando ela se foi, quando ela morreu, as pessoas ficaram desesperadas. Gente, ela é maravilhosa, ela nos serve, ela nos veste. Nós precisamos de alguém que possa fazer alguma coisa. Manda chamar Pedro. E Pedro foi e Deus realizou o milagre na vida de Dorcas através da vida de Pedro. Então, ela usava o dom dela era o quê? Costurar, provavelmente. Fazer ali uma roupa, né? Porque aqui está falando de roupas, túnicas para as pessoas. Então, ela usava o dom dela em prol das pessoas ali de perto de onde ela morava e os abençoava. E com certeza isso tocou muito na vida das pessoas, porque eles estavam preocupados com as roupas? Não, eles estavam preocupados e ali tristes pela pessoa que era Dorcas e pelo coração que ela tinha. Então Deus a ressuscitou e a trouxe ele de volta, né, para as pessoas que a amavam. Eu também trouxe aqui outras duas pessoas que utilizaram seus dons em prol do reino. Abra aí a sua Bíblia em Êxodo. Êxodo 3. Espera aí. Eu anotei a referência errada. Espera aí, gente. Senta aí. Êxodo 31 é o certo. Êxodo 31, nós vamos ler a partir do 1. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: Eis que eu tenho chamado por nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus de sabedoria e de entendimento e de ciência em todo artifício, para inventar invenções, trabalhar em ouro, em prata e em cobre, e em lavramento de pedras para engastar, e em artifício de madeira para trabalhar em todo lavor. E eis que eu tenho posto com ele a Auliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, e tenho dado sabedoria ao coração de todo aquele que é sábio de coração, para que façam tudo o que tenho ordenado. Então, aqui ele detalha, né? Eu o capacitei para trabalhar com ouro, para trabalhar com madeira, para construir o templo. Deus deu toda a sabedoria e toda a habilidade. Ele descreve aqui com detalhes, né? Eu o abençoei, eu o ensinei, dei toda a sabedoria. Mas aqui também fala sobre coração. Porque, por vezes, nós podemos ter ali a habilidade que Deus nos oportuniza, mas e o coração disposto a servir? Se não tiver, o dom vai para a gaveta. E aí nós perdemos a oportunidade de servir a Deus e aos nossos irmãos. O ponto-chave dessa mensagem que eu quero deixar
além de usar os dons para servir, é que tudo isso, seja na família espiritual, seja na família física, seja nos nossos amigos, é o amor. Esses dias eu estava conversando com a minha irmã, e aí ela comentou, né? Alguém falou que alguém vai para o inferno, porque fez isso e aquilo. Eu nem lembro o que era. E aí eu falei assim com ela, você sabe, né? Que eu nem entro nessas conversas, gente, porque não dá certo. A sabedoria não entrar na conversa, né? Mas aí minha irmã estava contando de uma outra pessoa. E eu falei com ela, você sabe, né? De que adianta a pessoa confrontar outra, fazer algumas coisas, se não tiver amor. Eu sempre lembro de 1 Coríntios 13. Sempre. Não adianta. Eu posso ter os dons, igual fala lá em 1 Coríntios 13. Eu posso ter uma fé que move montanhas. Se não tiver amor, de nada vale. Isso mexe muito comigo, gente, porque às vezes a gente, né? Eu sei fazer isso, eu falo isso, eu sou isso, mas não tem amor. E aí acabou. Deus é o próprio amor. Então, se falta Deus na ação, na fala, não faz sentido. Então, que todo o nosso servir, que todas as nossas ações, todas as nossas falas, sejam cheias de amor, porque isso vai gerar resultado. Falas sem fundamento não vão gerar resultado. Servir por servir não vai gerar resultado. Executar o dom por executar não vai gerar resultado. Em todo o texto que nós lemos em Atos, em Romanos, fala-se sobre responsabilidade, fala-se sobre zelo. Então não adianta vou fazer aqui porque eu tenho que fazer, né? Então não adianta. Se não tem amor, não tem resultado bom. Pode ter um resultado ruim. A gente pode ferir, a gente pode machucar. Diversos resultados. Mas o resultado bom, o resultado que vai frutificar na vida das pessoas, o resultado que vai transformar a vida de outra pessoa, não vai ter. E aí o fruto do dom não vai aparecer. E aí o fruto desse dom é na vida da outra pessoa. Então, nada disso que eu disse vale se não tiver amor. Para encerrar, eu quero ler com vocês 1 Coríntios 13. Eu gosto muito, porque resume muita coisa. Resume muita coisa isso aqui. Todo o nosso servir, todo o propósito que nós temos como filhos de Deus. 1 Coríntios 13. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. E ainda que tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé de maneira que transportasse os montes, não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse todo o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora eu conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor.
Esses 3, mas o maior deles é o amor. Então, de tudo isso que eu disse, guarda essa parte. Servir, executar os dons, não guarda na gaveta, mas serve com amor, com zelo e com responsabilidade. Porque esse é o propósito. Deus não nos dá dons para a gente guardar, mas Ele nos dá dons para executar, transformar, fazer a diferença no reino dEle, para abençoar as pessoas. Então, na nossa família física, na nossa família espiritual. Use o dom que Deus está te dando. Você tem guardado o dom? Para pensar aí. Ou você está usando? Está utilizando ou está negligenciando? Está servindo com excelência? Fazendo tudo com paixão? Na Bíblia fala, né? Faça tudo como se fosse para o Senhor. Às vezes nós olhamos tantos dons das pessoas, nossa, tal pessoa faz isso tão bem, glória a Deus por isso, aleluia, né? Mas e o dom que Deus está te dando? Se ainda não sabe qual é, peça a Deus para abrir os seus olhos e enxergar que dom é esse. E para te dar força e ousadia para você utilizar esse dom no reino. Como eu disse, nós estamos no mês da família, nós vamos receber a unção, nós vamos fazer uma oração. Então, te convido a vir à frente. E te desafio a não perder nenhum momento desse, né? Tão precioso que nós estamos tendo nas quartas-feiras. Cada mês aí com um tema direcionado do nosso tema, né? Da unção. Não perca, né? Nós já tivemos diversas quarta-feiras aí com essas temáticas, e nós estamos sendo muito abençoados com isso, então não perca a oportunidade de estar no templo, ouvindo Deus, ouvindo a voz do Senhor, falar nos nossos corações o que nós estamos precisando melhorar, o que nós estamos precisando ter ousadia para executar. Então não perca essa oportunidade de estar aqui ouvindo ao Senhor. Então, nós vamos orar. Te convido a vir à frente para receber a unção, nesse momento de unção da família.